Oi pessoal, eu sou Camila Cacais e hoje a nossa aula é sobre sombras e composições de imagem. Antes de passar para a parte tutorial de fato, eu vou passar um conceito rápido de composição de imagens, do quão importante é a sombra para que essa composição de imagem seja bem sucedida e fique o mais próximo do real possível. Tá? A composição de imagens acho que é um dos conceitos básicos, talvez, do Photoshop, na utilização do Photoshop no dia a dia, que é tratar dois ou mais objetos distintos, nesse caso eu tenho a laranja e eu tenho a maçã, tornando esses dois objetos uma cena única. Isso vai muito além do que sobrepor essas imagens da maneira que vocês estão vendo na tela. Porque como vocês podem olhar, esses objetos têm tamanhos distintos, a luz da laranja ela rebate de frente para o objeto, enquanto a luz da maçã rebate na lateral. Então, aqui, a luz da laranja, ela tem 3 focos de luzes aqui que batem de frente, tem uma sombra aqui embaixo. E a maçã, ela tem uma sombra à esquerda, enquanto o foco de luz maior dela é da direita. Então, como são dois objetos distintos, como a gente pode transformá-los, uni-los de uma forma agradável e a ponto de se acreditar que foi tirada uma foto da laranja e da maçã juntas. Existem várias maneiras de se fazer sombra, isso depende muito do objeto com o qual você trabalha. Nesse caso eu estou usando dois objetos já previamente recortados, conforme eu disse, mas o conceito de sombra ele muda muito se são objetos, se são pessoas, uma cena interna, uma cena externa. Então, isso que eu vou passar é um conceito bem básico e que provavelmente vai mudar de objeto para objeto, embora essa aula inicial ela seja para objetos em si estáticos. Essa dica ela vai servir para quase todos, eu acredito que vocês vão ver pela frente. Então, vamos começar a fazer a sombra e ver um pouco como que isso funciona. Primeiro, eu vou trabalhar cada objeto de uma vez, então, primeiro vamos trabalhar com a laranja. Então, a gente vai abrir um layer novo e vazio, aqui no Create New Layer. E a gente vai deixar este layer novo embaixo do nosso objeto, que é a laranja. Com a ferramenta de seleção, que é essa segunda, a gente vai clicar na elipse. Então, se por acaso, aí para vocês, se estiverem selecionados com quadrado, é só deixar um pouquinho pressionado, que vai aparecer o submenu, e a gente vai usar a elipse. Eu vou abrir uma elipse mais ou menos do tamanho da base do meu objeto. Não precisa ser o tamanho exato, porque a gente ainda vai mexer nesse tamanho mais para frente. Feita a elipse, eu vou pintá-la de preto. E na sequência posicioná-la o mais próximo da base do objeto. Como eu disse, ela não precisa estar perfeita de cara, porque a gente ainda vai mexer nisso mais para frente. Com a elipse selecionada, eu vou em Filter, vou selecionar Blur e Gaussian Blur. O Gaussian Blur, ele dá uma desfocada no objeto. Então, claro, vai depender, o raio dele vai depender muito do tamanho da tela que você está trabalhando, do objeto que você está trabalhando, então não tem nenhum tamanho muito específico. Aqui eu vou trabalhar com 5, que eu acho que já vai dar, que vai atender bem aqui a nossa aula. Então eu dou um OK, eu jogo ainda um pouquinho para baixo e eu já começo a ver um pouquinho a cara dessa sombra. Ainda com esse layer selecionado, logo depois do Blur, eu vou de novo na ferramenta Filter, de novo no Blur, só que dessa vez a gente vai selecionar o Motion Blur. O Motion Blur, ele tem vários ângulos, você pode desfocá-lo para todos os ângulos. Ele é como se fosse uma movimentação na sua imagem. Nesse caso a gente vai usar o ângulo 0, e a distância também vai depender do objeto que a gente está trabalhando, do tamanho da tela ou da resolução dessa imagem. Então, também é tudo um pouco no olho a princípio. Tá? Aqui eu vou selecionar 85, que eu acho que eu não vou um pouquinho mais, 100.
que também acho que atende bem. Então a sombra já começa a ficar um pouco mais sólida. Aqui ainda baixando um pouquinho, ele tem mais um pouco de base. É muito importante não deixar essa sombra muito dura. Então, como a gente pode dar um movimento? Eu posso duplicar o meu layer com Ctrl J. De novo, em Filter, Blur, Motion Blur. Ainda mais esfumaçando para os lados com mais distância. Então, agora eu tenho 2 layers de sombra. Um primeiro e um segundo. Podem ver que esse segundo ele é bem mais fluido. E esse primeiro ele é mais duro, porque ele seria realmente a base do objeto. Acho que a gente pode até diminuir um pouco. E já dá bastante essa noção de uma sombra vinda de cima do objeto. É muito importante também a gente unificar a base do objeto com a sombra. Existem também várias maneiras de se fazer isso. Vocês podem fazer usando a ferramenta de Burn, que ela, selecionando o objeto, ela queima um pouco a parte de baixo da imagem. Ou vocês podem utilizar também uma camada de preto. Então a gente abre um layer novo, dou uma leve esfumaçada de preto embaixo da imagem. E com o Alt eu jogo esse layer novo para dentro do meu objeto. Então esse recurso é apertar o Alt, você vem entre os 2 layers, e você coloca um para dentro do outro. E regula aqui com a opacidade que seria ideal para o seu objeto. Então, aqui a gente já tem uma bela diferença do objeto inicial, tirando todas as sombras. A gente já consegue perceber o quanto de diferença isso dá. Então a gente vai guardar a laranja, que já está com a sombra inicial, e agora vamos partir com a maçã. O mesmo tipo de processo. Uma elipse na base, pintada de preto. Vamos jogar para baixo. Posicionando na base da maçã. Novamente, Filter, Blur, Gaussian Blur. A gente vai usar o raio de 5, porque é o mesmo da laranja. Já vai ser o suficiente para começo. Vamos jogar um pouquinho para baixo. Para baixo, pessoal, é com... Eu posso usar o mouse, selecionando o objeto, ou eu posso usar as teclas direcionais do teclado. Então, aqui o mouse está parado porque eu estou usando as teclas direcionais do teclado, porque elas são mais lentas do que o mouse. Então, para esse tipo de trabalho que é mais preciso, eu acho que às vezes é mais interessante utilizá-las. A gente acabou de fazer o Gaussian Blur, e agora vamos fazer o Motion Blur também. É importante, o Motion Blur ele sempre guarda o último raio que você utilizou. Então, como o último raio que eu utilizei na laranja foi o maior, eu volto um pouquinho. Então, aqui eu estou com um raio de 40. Já é uma boa base. Novamente, a gente duplica esse layer. Eu posso duplicar o layer tanto aqui, botão direito, duplicar layer, ou atalho do teclado Ctrl J. Duplicando o layer de novo, Filter, Blur, Motion Blur. Dessa vez, um pouco maior. Como eu já havia dito, não é algo tão preciso, então é muito interessante também esse exercício do olhar para a sombra cada vez. Quanto mais sombras vocês fizerem, mais ela fica perfeita. Então, se vocês olharem, a laranja, ela tá um pouco mais larguinha do que a da maçã. Isso por causa dessa sombra do meio. Então, na nossa sombra do meio, com o Ctrl T, a gente vai estendê-la um pouquinho. Bem pouca coisa. E colocá-la aqui.
O Gaussian Blur e o Motion Blur, vocês podem dar quantas vezes vocês quiserem, conforme for sua necessidade. Aqui eu estou usando 2 vezes, por acaso na maçã eu vou usar 3 para ele ficar ainda mais fluido. Eu volto um pouquinho. Se vocês olharem, a base da maçã ela é mais chata do que a base da laranja, então por isso é mais importante ele ter um pouquinho mais de preto no calço aqui na base do objeto. Então, feito a sombra de apoio, novamente, a ferramenta Burn Tool, selecionando a maçã. Então, a gente vai dar uma escurecidinha de leve nessa base. Create New Layer, pincel e uma leve esfumaçada com o preto. Alt, jogando a camada de preto para dentro do objeto. Aqui, você pode regular a opacidade. Então, vamos deixar em 50%. E a gente já tem 2 bases bem sólidas para esses 2 objetos, como se eles estivessem realmente apoiados num fundo infinito. Para fazer essa composição dos 2 objetos agora, é muito importante a gente levar em consideração tanto o tamanho dos 2 objetos, quanto a luz da sobreposição entre eles. Jogando a maçã para frente da laranja, aqui eu vou selecionar os 2 para jogar no meio, para a gente poder visualizar melhor. Supondo que a maçã esteja na frente da laranja, em perspectiva real, essa laranja deve estar um pouco menor do que essa maçã. E provavelmente a maçã estaria fazendo uma sombra na laranja. E é isso que a gente vai fazer. De novo, abrindo aqui a pastinha da laranja. Aqui eu já tenho a camada da sombra de base dentro do objeto. Eu vou abrir uma outra camada. De novo, uma camada nova, Create New Layer, Alt, para dentro do objeto. E de novo, com o pincel preto, a gente regula mais ou menos o tamanho do objeto que está na frente. E dá uma sombreada. Então, a gente já tem a noção de que um objeto está na frente do outro. Camila, isso poderia ser com a ferramenta Burn? Poderia ser com a ferramenta Burn. Isso poderia ser com uma outra cor de brush que não fosse o preto? Poderia. Como eu disse, isso depende de objeto para objeto. Então, conforme a sua necessidade, você vai poder mudar a cor ou usar outro recurso, o que você achar mais apropriado no caso. Então, a gente fez a sombra da laranja e a gente tem que fazer a sombra base da maçã. Sempre pensar que sombra fica sempre muito esquisito quando você tem uma sombra e algo de luz rebatendo, como é o caso da maçã aqui. Então, eu tenho aqui a sombra aqui atrás e aqui eu tenho como se fosse uma bordinha branca, uma luz de leve batendo na maçã, e também a gente precisa arrumar para dar essa ideia dessa composição como uma coisa única. De novo, Create New Layer, também para dentro da maçã. De novo, pincel preto, eu vou diminuir um pouquinho o brush. Para diminuir os brushes, pessoal, o atalho, vocês podem usar as teclas de colchetes do seu teclado, tá? Então, aqui, colchete da direita aumenta, colchete da esquerda diminui. E aqui, também de leve, eu vou fazer essa marcação. Ah, tá ficando muito escuro, Camila. Não tem problema, porque isso a gente vai acertar na opacidade. O que é importante é não manter uma risca. Então, já que aqui você consegue visualizar que tá um riscadinho de preto aqui, eu vou aumentar um pouco esse brush e dar uma sombreada maior. Por que não se preocupar se ficar muito preto ou muito escuro ou coisas do tipo? Porque a gente vai mexer aqui na opacidade ainda. Vou deixar nos 70, 70 tá escuro, a gente pode deixar nos 50. Ainda você pode observar que ele ainda tem um filete branco aqui. Mais uma camada. E mais um pouquinho de preto. Muito de leve.
Então, a gente finalizou aqui a risca preta do objeto. E agora, a minha composição começa a criar uma cara. Sempre é importante unificar a luz dos objetos numa composição. Então, quando as sombras estiverem relativamente alinhadas, a gente pode duplicar todos os layers selecionados, fletá-los com Ctrl E, fletar é unir todos esses layers. A gente pode jogar um efeito de overlay com 50%. Vou jogar um pouco menos, 40%. E isso já começa a tomar uma cara de como se fosse uma imagem só. Claro, esse é o começo. Cada sombra é uma sombra, elas nunca são iguais. Acho que o grande desafio é sempre treinar, porque cada objeto é um objeto e cada composição tem uma necessidade diferente. Nesse caso, eu acho que a nossa composição já tá ok. A sombra ela tem uma coisa engraçada, quanto mais você olha, mais coisa você acha que pode pôr. Eu acho que aqui, ainda nessa base da laranja, a gente pode dar uma escurecidinha. Então, ainda vou acrescentar mais um layer. De novo, colocar para dentro do objeto. Dá muito de leve. A quantidade de layers que vocês vão colocar na sombra no objeto de vocês, ela vai de acordo com a necessidade, não tem nenhum limite. Como eu falei, cada objeto é um objeto. Olha, aqui na maçã também a gente pode colocar mais uma, bem alt. Uma sombreada aqui, um pouquinho mais. E já dá uma cara bem mais unificada dos dois objetos iniciais que a gente tinha. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou salvar numa pasta a nossa composição com as sombras e eu vou duplicar e vou tirar todos os efeitos que a gente fez para vocês terem uma noção real do quanto a sombra faz diferença numa composição. Sem as sombras, com as sombras. Vocês podem ver que a diferença é bem grande. Isso não é uma composição, isso são duas imagens. Isso sim a gente pode chamar de composição. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da aula sobre sombras. Acessem o canal e é isso.